Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo. Eu tô vendo que a Kellen já tá, eu não sei se ela adiantou pro senhor. Já, Kellen? Boa noite. Acabei de entrar. Alguns colegas nossos, como a Dayana Silva, o Raul e a Oscarina, não poderão apresentar o trabalho com a gente. Tem alguma justificativa? Oi? Alguma justificativa? Não entendi, tá baixo. Tem alguma justificativa nesse sentido? A Dayana, a princípio, algumas coisas foram de última hora. Teve problema de energia na casa dela. A Oscarina, o Raul, eu não sei o que aconteceu, ele justificou hoje à tarde, ele teve um probleminha. E a Oscarina também. A gente, por hora é isso, assim, a gente ficou assim, pegou de última hora e eles vão justificar depois pro senhor, Não, só para sem avisar problema. na ordem da apresentação. Isso daí a gente resolve. Melhorou meu áudio agora para vocês? Eu tô lhe ouvindo, tá um pouco baixo, mas eu tô entendendo. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Porque Eu tô. Internet... Espero que a da internet não caia também. Só assim para a Raquel aparecer, né? Tailândia. Né? Estou trabalhando mas é só Tailândia. hoje que a gente se arrumou também, porque a câmera desligada tem motivo também. E agora, melhorou para vocês? Agora tá, para mim tá bem melhor. Agora tá melhor? Tá bem melhor. É porque tem uma configuraçãozinha aqui no... Menina, hoje, depois eu vou contar para vocês. Eu tenho uma configuraçãozinha aqui no Zoom que ele deixa o meu microfone mais sensível. Então, acaba que eu não sabia dessa possibilidade. Então, a gente já está aqui para melhorar o som para vocês. Vocês estão ouvindo algum barulho do meu? Porque meu ventilador tá ligado. Só por isso. Não? Tá tudo tranquilo. Eu só queria fazer um adendo para o professor. Diga, querido. Do nervosismo, professor. Parece que é o nosso primeiro seminário, parece que é o seminário dos usos modernos. Nossa, tá dando um negócio assim, professor, na gente. Professor, não tá saindo seu áudio. Até parece que eu nunca passei trabalho para vocês, né? Professor, era diferente. Né? Negócio de câmera e tudo e tal. Avisem lá. Avisem lá, por favor, que o professor já está na sala, tá? Deixa eu só colar lá no grupo. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, não estou conseguindo acessar a minha câmera, não sei se é porque eu estou no celular hoje. Já tentei na aula passada e não consegui. Só dar uma olhada aqui. Galera. Não, mas qualquer coisa, não tem nenhum problema não, tá? Qualquer coisa a gente segue, você apresenta tranquilo, tá bom? Sim. Só quero saber se não tem problema para o senhor. Não, é uma questão técnica, não tem como a gente resolver no momento. Então, isso daí não se preocupe que não vai haver nenhum tipo de decréscimo na sua pontuação, tá? Tudo bem. Importante mesmo que você... Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Eu não estou no meu perfil hoje, tá? Eu estou aqui no perfil das meninas, mas estou presente. Tá ótimo, então você faça presente aí. Cadê a Cássia? A Cássia, olha, eu acho que ela tá aí, porque ela... Não, eu tô vendo a Cássia, só não tô vendo... Eu tô aqui, já vou aparecer. Tá ótimo. Luciene, Rosa Maria, Alain. Presente, professor. Nada. Cadê vocês? Que eu não tô vendo vocês. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Olha, todo mundo aparecendo. Olha, vocês realmente
estão prof, eu tô rindo aqui, sabe? Mas eu tô rindo de preparadíssimas, né? nervoso, sabe? Calma que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. São preparadíssimas. Olha ali as 4. As 5, Aglomeração total. Não pelo tem, amor de Deus. não tem coronavírus. Ai, Jesus. Slide aqui atrás, mas depois a gente vai Tá mostrar aí. copiando a minha, né? Tá certo, tá certo. Isabela, qual é conforme eu te autorizei, qual é o teu grupo? Tu estás em qual grupo? No 3 Então, ou no professor, 4? como eu te expliquei, eu tô no grupo, eu não sabia, eu estava no grupo da Não, Cristielen. veja só, veja só. Qual o grupo que você vai apresentar? É o grupo da equipe 3, que é o tópico 4, mais o 4.2, ou Não, é a equipe 4, que é o tópico 5? o 4, que é o tópico 5. Tá, só isso mesmo. Tá Obrigado. ok. Alan, cadê o Alan? Alan, qual é o grupo que tu estás? Ô, professor, boa noite. Boa noite, querido. Estou no 4.1, professor. Raquel. Pessoal aí. Tá. É no 4 mais o 4.2, equipe 3, né? Isso, professor, ele está no nosso. E, professor, Isso. também entraram no nosso grupo. Deixa eu ligar aqui a câmera. Entraram no nosso grupo o Raul, a Dayana, Qual Raul? o Você Raul tinha Lima. dois. Tá. Não, só tinha um, só tem o Raul na nossa. Ah, perdão, tô confundindo com outra turma que tinha 2 Raul. A Dayana, a Fabielle. Não, foi a Fabielle e o Tiago Rocha que entraram depois. O nome do Raul da Dayana já estava, já tinha enviado para a Lia. Foi o Tiago Fabielle, Rocha e a Thiago Fabielle Rocha. que entraram depois no nosso grupo. Então vamos lá. Alan, Dayana, Débora Cristina, Thiago Rocha, Fabielle, Luciene, Luciane, Maria Oscarina, Merian, Melquisedeque, Raquel, Raul, Rosa Maria e tá faltando mais alguém nesse grupo? Acho que não, professor. Tá, né? A equipe 4 tá Cleice, Clara, Christian, Luana, Maria Shirley. Gente, desculpa, vou comentar um negócio com vocês. Depois, assim, a gente vai trabalhando e a gente às vezes não cuida da nossa saúde como deveria, né? A gente vai sempre postergando e aí sempre deixando, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. E, então eu queria já deixar para vocês que estudo não vale a pena, trabalho não vale a pena, nada vale a pena se você não tiver saúde. Então, cuidem da saúde de vocês para vocês terem um bom rendimento, para vocês estudarem com qualidade. Cuidem da saúde de vocês para vocês terem um bom rendimento no trabalho e poderem trabalhar com qualidade, né? Isso é muito importante. O prof de vocês hoje não está muito benzinho de saúde, mas a gente vai fazer as nossas atividades, vamos fazer tudo direitinho. Já até tomei umas medicações aqui, foram já prescritas, mas a gente vai seguir, tá? Então, só confirmando, a gente vai 21h05, a gente começa, eu gosto sempre de dar esses 15 minutos de tolerância no início, tá? Mas eu não quero que os alunos contem com esses 15 minutos de tolerância, porque é uma tolerância, é uma exceção, né? Então, quando der 20h50, entrem na sala de aula, aguardem o professor ingressar na sala e liberar a sala de espera, que isso é muito importante, para a gente não perder o tempo, que é precioso, principalmente para dar tempo dos colegas falarem,
de uma forma mais calma, de uma forma mais compassada, sem atropelos, tá? Por isso que a gente pede justamente isso, tá? E estou gostando tanto de ver essa minha tela aqui cheia de carinhas se mexendo, porque quando vocês desligam a webcam, alguns ficam um nome e em outros ficam apenas uma foto. Então a gente ou fala com um nome ou fala com uma foto. E isso, quando a gente olha todas essas carinhas aqui, é muito gratificante. Inclusive, vou até aproveitar, vou bater uma foto de vocês antes que vocês sumam da vida do Sensação do professor. trabalho. Oi? Professor, Diga. você ficou de dar um assunto hoje, se eu não estou enganada, né, para o povo que ficou de fora para apresentar o trabalho na sexta-feira. Sorriam aí, por favor. Já vou te responder, Ângela. Já sei. Tá. Direitinho. Sorriam aí pro profs. Ai. Ai, que tudo. Ficou linda. Gente, a Raquel fez até pose para foto. Olha essas madeixas dela. Gente. Ah, querida. Linda. Ah, é Saulo, né, mano? Aí tá A bicho. própria Índia. Parece que ela foi no salão. Mano, a gente nem dorme direito. Então, gente, bora lá. Cadê o pessoal do grupo... Não, 21/3. Vamos esperar o pessoal ainda entrar. Sim, prof, você ia me responder. Sim. Eu fiquei de passar duas questões, tá, Ângela? A primeira é com relação às perguntas, tá? Com relação ao último grupo, ficou a pergunta, né? E aí, eu não estou lembrando agora se a gente respondeu ou não essa pergunta. Vai fazer a pergunta para o nosso grupo, Saulo? Oi? Não, professor, foi respondido, se eu não estou enganado. A questão é, professor, a equipe da bala, que seria a nossa equipe, ficou toda de fora, entendeu? E aí a maioria não participou. A gente foi, né, se encaixou em outras equipes. E só que aí os meninos estavam me procurando essa semana, aí me perguntando o que tinha acontecido, tudinho, porque muitos não estão participando, estão sem internet. Aí eu disse para eles que era para eles participarem hoje, que você ficou de dar um assunto, lembra? Para que eles pudessem se preparar era justamente isso. Para sexta-feira. Isso, eu tinha para a equipe 1 algumas perguntas, tá? Que eu ainda vou colocar na plataforma, tá? Que aí essas perguntas eu não quero que somente a equipe 1 responda, eu quero que todos os alunos respondam, tá? Porque em tese deveriam estar prestando atenção na apresentação do grupo. E de outra forma, para os alunos, alguém ficou responsável por fazer a lista dos alunos que não estavam apresentando? Acho que não. Ângela, como eles perguntaram para ti, tu tens como providenciar essa lista, fazer o recolhimento desses nomes? Tenho, professor. Tu pode fazer essa gentileza? Então, posso. Faz isso, tá? Recolhe esses nomes. Eu vou passar o assunto e na aula que vem, essa equipe, ela apresenta, tá? Para a gente deixar de forma equilibrada, como todas as outras que já apresentaram. Então, eventualmente, pode um aluno ou outro questionar a questão da isonomia. Ah, mas eu apresentei, porque o outro aluno vai colocar apenas um trabalho escrito. E para fazer com que todos os alunos prestem atenção nas apresentações, algumas perguntas, eu fiz uma pergunta à equipe 1 e tinha outras duas questões para perguntar. Essas duas questões, ao invés de serem feitas somente a equipe 1, eu vou fazer a toda a turma, tá bom? E aí toda a turma me responde e na aula que vem já faz essa resposta, na aula que vem eu quero ouvir 1 a 1 essa resposta, tá? Não quero ouvir dizendo, professor, eu concordo com a Lia,
Ô, professor, a minha opinião é a mesma que a Luciane. Não, quero que você responda, tá? Eu quero que cada aluno responda. Isso é justamente, gente, para a gente não perder, tá? Não se sintam forçados ou algo do tipo. É justamente para a gente não perder Professor, esse licença. ritmo continuado de aprendizado, tá? Enquanto um aluno está apresentando, eu desligo aqui minha câmera e vou assistir um jogo, uma novela, enfim, sei lá, qualquer coisa. Então, é justamente para a gente não perder o foco, para a gente manter sempre a disciplina e manter também um crescimento contínuo, linear de conhecimento, tá bom? Tá bom, professor. Deixa eu só verificar aqui. Bom, cadê o pessoal? Então, já são 21h07. Cadê o pessoal que vai apresentar agora? O tópico 4 mais o 4.2. Me tire uma dúvida. Todos vocês fizeram o trabalho sobre a obrigação próprio terreno? Sim, professor. Quer dizer, não sei, né? Meninos, vocês podem ficar à vontade, tá? Podem começar. Já, gente? Sim. Bom, eu vou começar a falar então. Tá? Pode falar. Saiu aqui. A equipe agora, 4, ficou com o tópico 4 e o 4.2. E começando pelo tópico 4, que trata da constitucionalização do direito das obrigações. No início, havia o quê? Uma separação entre o que era direito público e o direito privado. No direito público, eu tinha uma relação de indivíduo-estado e no direito privado eu tenho o quê? Uma relação entre particulares. O que regulamentava essa relação entre indivíduo e Estado era a Constituição. E no direito privado, o que regulamentava era, no caso, o direito civil. Então, o que nós tínhamos, então? No direito público, relação indivíduo-Estado, garantido direitos mínimos, e no direito civil, eu tinha essa relação indivíduo-indivíduo, onde o bem jurídico protegido era o patrimônio. Falando de patrimônio, quero trazer aqui o conceito da Maria Helena Diniz, como ela conceitua patrimônio. São coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem vir a ser de objetos de uma relação jurídica. Deixa eu ver aqui. E assim, com o tempo na era moderna, nós temos o quê? Não somente as revoluções, como a americana, a francesa, que exerceram influência na nossa Constituição, mas nós tivemos também a teoria pura do direito, defendida por Hans Kelsen, em que ele adota em que ela é baseada no princípio da hierarquia existente entre normas legais, atribuindo ao topo dessa pirâmide a norma maior, que é a Constituição Federal, seguida das leis complementares e assim em diante. Então, assim, seguindo essa ordem hierárquica, nós temos o direito civil, que regulava as relações privadas, subordinado à Constituição. Só que, com a Constituição de 88, com as influências das revoluções que nós tivemos, né, nós temos aí uma revolução apelidada de cidadã, de cunho social, em que eu prezo pela
carrega como um princípio, que ele cita no texto, a dignidade da pessoa humana. E então, o que é que eu tenho? Se o direito civil, né, tratava das relações privadas, eu tenho aí os princípios, regras que estão na Constituição, exercendo influência no direito privado. O que isso acarreta? Uma nova interpretação, uma nova ótica, em que o intérprete vai ter que ter, porque ele não pode, seria inconstitucional, ele não pode ir de encontro com o que está na Constituição. Então, por fim, o que é que eu tenho? Uma Constituição que funciona para concretizar os direitos e garantias fundamentais, tendo agora como exercendo proteção ao indivíduo e não ao patrimônio. Depois de mim, Fabielle vai falar. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Eu vou dar continuidade ao que a Débora estava falando. Então, o Código Civil, ele procura não sustentar mais o berço do patrimônio, que seria o berço do protecionismo à pessoa, porque a Constituição da República, ela chama para si matérias que visam principalmente promovê-la e defendê-la, sejam em relações familiares, dominais ou contratuais. E então os indivíduos, eles são vistos em uma dimensão comunitária. Com o direito constitucional cuidando de matérias que matérias que seriam conforme a divisão clássica do direito privado, firma-se assim o fim da grande dicotomia entre o direito público e direito privado, fazendo com que o direito privado ele também tenha o seu conteúdo alargado. Então, assim, eles diz assim, publiciza-se e socializa-se o direito privado e, na sua esteira, também o direito civil. Os valores e os princípios de uma Constituição, eles devem ser respeitados em todo o seu ordenamento jurídico, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1 da Constituição brasileira. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Em outras palavras, as normas constitucionais incidem diretamente em todos os ramos jurídicos. E, por fim, o caminho inevitável a seguir é de empreender a releitura do Código Civil e das leis especiais à luz da Constituição, com a forçosa identificação de um direito civil que seria mais sensível e com problemas e as exigências da sociedade seriam mais sensíveis, assim, posso dizer. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas. Vou estar dando seguimento ao que as colegas acabaram de dizer sobre a constitucionalização do direito civil. O Código Civil era totalmente principiológico, ou seja, tudo se resolvia pelo direito civil. Houve, então, a constitucionalização que tirou o direito civil do centro e se colocou a Constituição Federal. Então, Thiago, todos os princípios... Pois não? Respira. Calma. Tranquiliza. Como eu falei para vocês, a gente tem tempo, tá? É muito importante com que vocês saibam o que vocês estão fazendo e não só falando no automático. Quero que vocês se concentrem. A Débora propôs uma reflexão muito interessante, a Fabielle também. Então, você, assim como todos os outros alunos, eu quero que dê uma respirada nessa ansiedade para a gente poder prosseguir. Certo. Tá? Obrigado, professor. Calma, esquente sua cabeça. Fique tranquilo. Bom, como eu estava dizendo, o direito civil saiu desse centro e quem tomou esse lugar foi a Constituição Federal.
Então, todos os princípios e direitos começaram a emanar da Constituição. Um exemplo interessante foi do juiz argentino Ricardo Lorenzetti, que citou o sistema solar como uma metáfora. Para ele, no sistema solar, o Código Civil, no caso, seria o Sol, e os outros direitos emanariam do Código Civil. Assim como a Constituição ficou no lugar desse código, mas o Código Civil também seria emanado da Constituição. Foi uma metáfora que o Ricardo Lorenzetti propôs em relação a isso. Certo. Significa não somente uma unitariedade do sistema, mas é uma via praticável para evitar a degeneração do Estado democrático de direito, e também fonte imediata e uma fonte de disposições dirigidas aos cidadãos, tendo operatividade direta. Por isso afirma-se que a Constituição é lei positiva e pode ser alegada nos tribunais. Bom, o direito civil constitucionalizado tem como fundamentos a superação da lógica patrimonial pelos valores existenciais da pessoa humana que se tornam prioritários no âmbito privatístico. Perdão. O direito civil dito constitucionalizado, socializado, despatrimonializado, ressalta o trabalho que incumbe ao intérprete de reler a legislação civil à luz da Constituição, de modo a privilegiar os valores não patrimoniais, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento e sua personalidade. Os direitos sociais e a justiça distributiva, a qual devem submeter-se à iniciativa econômica privada e às situações jurídico-patrimoniais. Bom, o Código Civil ele é posto como o centro dos outros direitos e os demais, como eu havia dito, emanariam dele. A partir da Constituição Federal, que se pôs nesse lugar, o Código Civil ele não deixou de ter as suas, como eu posso dizer, os seus princípios, só que a partir da Constituição Federal que ele seria emanado, no caso. E é isso. Cabe a mim agora trazer a parte da Daiana, que é mais técnica, não pôde apresentar, mas ela mandou para mim que ela iria falar. Direito civil constitucional é direito civil, pois não existe nenhum ramo do direito civil que fique inatingível à aplicação dos valores e princípios constitucionais. Então, só os que dispõem da previsão constitucional integram o direito civil constitucional, mas sim a disciplina inteira. Vejam, o direito civil constitucional parte da ideia de que a Constituição, como norma hierarquicamente superior a todas as restantes, deve ser observado por todo ordenamento jurídico, logo pelo direito civil. É necessário uma hermenêutica constitucionalizada para responder à pluralidade de situações jurídicas. Um exemplo é a propriedade privada, que continua mesmo no Código Civil de 2002, com enfoque individualista e liberal, mesmo tendo uma evolução, pois já se tem a função social, mas o intérprete ainda tem que recorrer à Constituição. Os princípios constitucionais passam a nortear as normas instituídas, a fim de regular as relações até então encaradas como estritamente privadas, pois que, a partir deste novo paradigma, a boa execução a respeito das obrigações voluntariamente contraídas ultrapassam o interesse dos contratantes, para atingir, ainda que por via reflexa, o interesse coletivo. Já acabou, Raquel? Já. Ok.
Eu vou dar uma continuidade aqui no que a Raquel, Raquel só um falou, pouquinho, né? Thiago, desculpa te interromper, meu querido. O direito Queria civil perguntar. constitucional, Raquel, tu lestes o da? Dayana. Tá, Foi, ela mandou, ela tinha feito, ela mandou para eu expor. tá ótimo. Por ela. Pode prosseguir, querido. Por favor, Thiago, desculpa. Melk. O direito civil constitucional é o direito civil, já que não há como divisar nenhum de seus ramos, que fique imune a incidências dos valores e princípios constitucionais. Logo, não só os institutos que receberam previsão constitucional compõem o direito civil constitucional, mas a inteira disciplina civilística nesse juízo renovado. Depois da Constituição de 1998, surge uma espécie de era dos estatutos. O Código Civil deve ser valorado e interpretado juntamente com inúmeros diplomas setoriais, cada um deles com a vocação universalizante. A Constituição fixa arcabouços normativos para inteiros setores retirados do Código Civil. Com o fenômeno da constitucionalização das obrigações, o direito civil perde a unidade fixa e assentada de maneira duradoura do Código Civil. A teoria dos contratos, a teoria da propriedade, no âmbito empresarial, familiar e outros, não respondem à pluralidade de situações jurídicas, sendo necessária uma hermenêutica constitucionalizada. Tem aqui um exemplo que expressa este fenômeno. A propriedade privada é um caso típico. Continua, mesmo no Código Civil de 2002, a ser tratada sob um enfoque individualista e liberal, embora já se mencione a função social. Não basta, todavia, a menção. Continua o legislador a se referir à propriedade como direito. Uma visão excludente, olvidando-se dos direitos da coletividade e dos deveres do dono, houve, ainda assim, alguma evolução. Pelo menos já se menciona a função social da propriedade, sendo feita a tentativa meio que canestra de cumprir este princípio. Tudo por tudo. Porém, o intérprete ainda tem que recorrer à Constituição, que em seu âmago, em seu espírito, não foi recepcionada pelo novo diploma. E é isso. Bem, está me ouvindo aí, professor? Bem, boa noite a todos. Muito bem colocado pelo Melk. Nós vivemos essa mudança de paradigma, onde passou-se a ter uma hermenêutica personalizada, abordando também não simplesmente uma interpretação simples, enxuta, mas também de uma maneira axiológica, mais aprofundada, trabalhando a personalidade, trabalhando o caráter personalíssimo da pessoa, não se baseando apenas no caráter patrimonialista. Então, o Código Civil ele estava ladeado da Constituição, e ele passou a ter seu lugar abaixo da Constituição, de maneira entrelaçada, digamos assim, pegando todos os fundamentos constitucionais e adentrando nos aspectos da pessoa humana, da sua dignidade, da sua personalidade, do seu livre desenvolvimento. Então, a gente percebe um desenvolvimento, a gente percebe um aperfeiçoamento, na verdade,
desse sistema de constitucionalização das obrigações dentro do aspecto do caráter humano. A gente pode observar, um grande exemplo que nós podemos ter é a questão do próprio Código de Defesa do Consumidor. Ele é um bom exemplo que ele deixou de ser o centro, mostrou que o Código Civil, assim, ele deixou de ser o centro de um sistema de como a hermenêutica privativa se constitucionalizou. O próprio diz que no próprio artigo 4º, ele fala da relação de consumo, né, desse caráter meramente de valores, mas que tem por objetivo, principalmente, atender às necessidades do consumidor, a questão do respeito, da sua dignidade, da sua saúde, esse aspecto valorativo, abordando também o caráter da sua segurança, proteção também aos interesses econômicos, né? A gente não pode desvincular, que isso vai gerar uma melhoria na sua qualidade de vida, bem como uma transparência nessa relação econômica, tá? Que vai gerar uma boa harmonia nesse consumo. Tá? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veio também para dar base, veio também do cerne constitucional, ele vem desde lá do que vem da Constituição, lá do artigo 5º, artigo 4º constitucional. Então, ele vem saindo dessas entranhas e vem trazendo todos os aspectos referente à parte consumidora, mas não esquecendo também desse valor axiológico, desse valor personalíssimo do ser humano, da pessoa humana. Então, a Constituição, apesar do Código Civil ter trabalhado muito essa questão, mas a Constituição ela vem também abordando e aprofundando nos seus artigos, dentro dos parágrafos, né, os aspectos patrimonialísticos que também tem da existência humana, que ficou um pouquinho, que adentrou também, ficou preenchido, tá, pela proteção constitucional da personalidade humana. Então, o direito civil, ele não contém apenas no Código e nas suas leis correlatas, mas também tem a Constituição e o Código que se confundem e se entrelaçam no seu regramento dos mais variados institutos jurídicos, que trabalham a família, a propriedade, o contrato e a dignidade da pessoa humana. Então, você pode observar que ele vem desmanchando todos esses temas, esses institutos jurídicos, promovendo o seu aperfeiçoamento e da questão da pessoa humana, da sua personalidade e de toda essa parte programática e normativa. Tá? Professor, só relembrando aqui que essa parte final aqui é referente à fala do Raul, tá? Ele não pode participar. Então, quando eu falo aqui da questão patrimonial e aqui de como fala de família, propriedade, dentro do Código Civil, referente à fala dele, ele não pode participar. Ok? Tudo certo. Quem vai continuar? Oi, professor. Se o Alan já terminou, eu creio que sou eu. Boa noite a todos. Já tomei 10 losartanas aqui para enfrentar vocês. Boa noite. Complementa com a hidrocloro de azeda. Que em gravação este fato, professor. Me dá a impressão que eu estou na minha primeira audiência, tá? Professor, a parte que coube me diz assim, que é importante considerar também que a sociedade industrial está sendo substituída em velocidade lancinante pela sociedade tecnológica. Isso me preocupou. Eu disse, como é que eu posso falar de algo que eu não tenha conhecimento, né? Então, eu fui dar uma buscada e eu descobri que tipo, a proteção, o direito da pessoa humana, ela ficou tipo, em risco quando a tecnologia tomou conta. Né? Ontem nós tivemos uma grande conversa em turma
sobre a perca de empregos, como é que vai falar de dignidade humana se a pessoa não tem como se manter, como manter sua família, como ser justo na sua parte de pagar ou de deixar de pagar alguma obrigação, né? Então, eu fui verificar relacionado a isso e eu vi que, primeiro, houve essa revolução industrial, que passou-se 200 anos para que as pessoas se adaptassem a ela, que no início era como se o ser humano fosse só parte de uma engrenagem, sem muita chance de opinar por nada, e agora veio a tecnologia, que toma conta no lugar de uma máquina de cultivo, toma o emprego de 80 pessoas, que um banco, para funcionar antigamente, há pouco tempo, eu já estava viva, era 30 pessoas num banco para tomar conta de todo o trabalho, e agora 3 pessoas podem montar um banco virtual a qualquer momento e atingir muito mais pessoas, né? E também que essa tecnologia nos trouxe mudanças que nos fizeram bem e que também trouxeram um mal relacionado a esse emprego, né? Tanto que ontem a professora Paula nos deu um exemplo que ela trabalhava num escritório de advocacia, que era preciso fazer, ela conseguia fazer 15 contestações, e quando veio a tecnologia, eles diminuíram na metade o quadro funcional e, de repente, já podia fazer, através da tecnologia, 30 contestações e um monte de gente foi desempregado, né? Isso daí, já que nós estamos estudando para direito, né? Para direito, é isso que eu queria expor em relação a isso. Mas a tecnologia é boa e é ruim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela tira empregos, ela traz também opções. Olha, o Uber não existiria se não fosse através da tecnologia. E muitas outras formas de trabalhar. Ela faz com que as pessoas tenham mais dinamismo, sejam mais criativos, né? E isso faz com que as pessoas também se realizem como pessoa, né? Eu vou deixar uma parte do que eu achei muito interessante, é que é assim, em relação aos conflitos entre as pessoas, né? E diz assim, que o problema não são os robôs, e sim, relacionado ao direito civil, também citou isso também, sobre a personalidade jurídica robótica. O senhor já sabe, né, sobre isso, né? Depois eu acho que o senhor vai abordar alguma coisa. A personalidade jurídica robótica, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas, de qualquer forma, eu queria deixar isso daí. E Einstein dizia que o que é mais... Luciane, Estão me tu ouvindo? entraste no mudo. Tu colocaste Einstein dizia o que é mais... O Einstein dizia que a autogestão é o grande desafio do ser humano para encontrar a paz, né? Porque os conflitos sempre existirão e que, se, digamos, as pessoas... Oi. Os grandes poderes dos países, das nações, as forças bélicas, tudo que há de muito mais poderoso que o homem poderia se apossar, sumisse, desaparecessem, assim mesmo os homens brigariam por pedras ou paus, ou simplesmente pelo fogo, como se nós voltássemos ao tempo das cavernas, mas sempre haveria os conflitos, né? E diante disso, deixa-se também, já que nós somos história, a gente não é nada hoje, se não fosse graças a uma grande história de pessoas que já fizeram, né? Se diz a respeito da Constituição, né? Que ela, em relação ao Brasil, também vou falar logo, já que eu estou aqui, a China tem uma previsão de que daqui com 20 anos ela tenha 80% de desempregos. Por quê? Porque as máquinas, a tecnologia, ela não trabalha nos feriados, ela não joga na justiça, ela tem nível pequeno de erros, né? Então,
não é preciso esperar esse tempo de 20 anos. A qualquer momento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa situação vai piorar, né? Então, para isso, eu também busquei respostas para isso. Fazer incentivo para as pessoas começarem a ser mais empreendedores, né? Fomentar empreendedorismo, acelerar uma forma de ter novos empregos, preparar as novas gerações para se adaptar a essas situações, até porque, graças à tecnologia, a gente não tem que estar tão como na roça que a minha avó vivia, né? Talvez eu viva mais do que a minha avó, talvez o meu netinho, que está ainda na forma, viva 120 anos, né? E também a questão de revolucionar a educação. Aí pronto, aí a gente vai ter pessoas pensantes e criativas e vai melhorar muito mais, tá bom? Relacionado a esse direito privado, hoje eles estão sendo muito mais comprometidos com essa ética social e com a responsabilidade solidária, né? Mas levando mais em conta a própria existência da sociedade e que nós fazemos parte. O direito privado desempenha um papel fundamental aos ramos do direito público e, essencialmente, o constitucional, né? Tanto que se deixou bem claro aqui que, em relação ao Brasil como um todo, as administrações de estados que vieram, eles tentaram fazer as suas mudanças com emendas constitucionais, com a jurisdição, com as doutrinas, mas nunca eles ousaram tocar no Código Civil, porque ele deve levar em conta realmente a pessoa humana e os direitos do civil, e não simplesmente aquilo que está escrito no Código. Tá, professor? É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Rosa Maria. Eu vou introduzir, professor, o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele já está inserido no direito desde os primórdios da história do homem, no direito romano, e ao longo da história ele vem se amoldando nas relações estabelecidas entre as pessoas. Sejam relações referentes a contratos firmados verbalmente, né, ou contratos firmados com cláusulas avançadas e escritos. O princípio da boa-fé ele é entendido como o princípio da boa-fé subjetiva e o princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé subjetiva ele corresponde a um estado de espírito, a um estado psicológico, seria algo relacionado à dimensão intrínseca do indivíduo. O princípio da boa-fé, que ele é mais, digamos assim, absorvido pela doutrina brasileira, eu trouxe aqui um conceito de um ministro do STJ, Tarso, e ele diz o seguinte, que o princípio da boa-fé objetiva, ele constitui um modelo de conduta social ou um padrão ético de comportamento que impõe concretamente a todo cidadão que nas suas relações atue com honestidade, lealdade e probidade. É um entendimento que o princípio da boa-fé objetiva ele está relacionado a uma conduta honesta, leal, correta, faz parte de uma dimensão externa da forma legal. Digamos assim, ele é algo mais concreto, mais material, que se você avança, ou você assina, ou você se compromete com alguém, seja qual for o formato, existe uma materialidade de você poder cobrar essa situação. O direito civil brasileiro ele recebeu muita influência do direito alemão. E eu queria fazer menção aqui que o Código Civil de 1916 ele já trazia essa ideia de boa-fé e má-fé, mas de uma maneira muito superficial, muito rasa, digamos assim. Já o direito civil de 2002... sim, antes de falar do 2002, eu quero ressaltar que é a doutrina que vem trazendo, digamos assim, fortalecendo o conceito de boa-fé objetiva nas decisões, nos julgados, né? Ela vem trazendo um conceito mais firme, mais forte, um entendimento, digamos assim, objetivo.
E o Código Civil de 2002, ele traz a boa-fé com características próprias. Faz menção à operacionalidade, que seria, digamos assim, algo relacionado à celeridade, à rapidez, à sociabilidade, que seriam os interesses gerais, né? Mas, principalmente, ao princípio da eticidade, que é o princípio a partir de onde toda boa-fé ela é erguida. Tá? Maiores esclarecimentos serão feitos pelos colegas aí que vão continuar exemplificando, dando exemplos dos casos concretos no direito civil brasileiro. Então, com relação ao princípio da boa-fé, né, foi através do processo de constitucionalização que passou, né, o nosso ordenamento jurídico, que o princípio da boa-fé ele foi adotado. Né? Como a Rosa falou, antes o Código Civil, o Código Antigo, né, de 1916, ele não possuía nenhuma cláusula, nenhum dispositivo que falava acerca da boa-fé objetiva. Porque o que é que o nosso ordenamento jurídico ele adotou? Foi a boa-fé objetiva e não a subjetiva, que eu penso que ficou claro, né, essa diferenciação que a Rosa falou. Enquanto um assume uma dimensão externa, o outro é uma dimensão interna. Então, a boa-fé subjetiva, ela é a dimensão interna, tem a ver com a intenção da pessoa, né, o estado de consciência. A pessoa acredita que ela está indo de acordo com as leis, as normas constitucionais, mas, na verdade, ela não está. Já a boa-fé objetiva, ela trata-se justamente de uma regra de conduta. Diz-se a respeito do comportamento do ser humano, né? Se ele está sendo um comportamento leal, respeitoso, né, com o que foi determinado entre as partes, tem a ver com uma conduta ética. Então, ele é um dever legal, né? Tanto que o nosso código atual, o Código Civil de 2002, né, a boa-fé, ela está em diversos dispositivos, dentre eles é no artigo 422, né? Essa cláusula geral, ela vem lá, que diz o seguinte, que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, ele traz, né, nas relações obrigacionais, dentro dos contratos, né, esse princípio da boa-fé, ele é fundamental. Hoje, né, a boa-fé, assim, no nosso ordenamento jurídico, infelizmente, né, o Código Civil ele não estabeleceu parâmetros, né, justamente de conduta que servisse de auxílio na determinação desse conteúdo, dessa cláusula, né, mas o princípio da boa-fé ele tem algumas funções que são fundamentais no momento de resolver vamos supor, surgiu um determinado conflito, né, de uma relação contratual obrigacional, e aí de que forma resolver essa lide? Então, o magistrado, né, o julgador, no momento que ele vai fazer, né, essa análise desse processo, né, um dos princípios é o princípio da boa-fé que ele vai olhar, que ele vai analisar. Né? Então, assim, infelizmente, no nosso ordenamento não tem um parâmetro. O que ele vai observar, isso vai ficar a critério dele, né? Ele vai analisar de forma subjetiva, né, se as partes estão agindo de boa fé, ou seja, se aquela conduta, se o comportamento deles está sendo uma conduta de lealdade, de honestidade, né, de probidade, com lisura, se eles estão agindo. Então, por isso que o nosso ordenamento jurídico adotou o princípio da boa-fé objetiva, tá? Então, a gente percebe que antes desse processo de constitucionalização, né, a boa-fé ela já era usada, sim, né? Tanto que, mas bem pouco. E até no começo, eu li um autor que ele dizia que até no começo, né, quando houve a Constituição, né, que antes da Constituição de 1988, pouco ela era utilizada, pouco ela era interpretada, né, nessas situações. Em que momento que ela passou a ser mais utilizada, assim, que ela foi inicialmente disposta no nosso ordenamento jurídico, que foi mais usada, foi no Código de Defesa do Consumidor. Tanto que ele tem várias cláusulas lá,
Só que a gente precisa perceber uma diferença, que lá no Código de Defesa do Consumidor, quando ele adotou a cláusula da boa-fé, justamente ele veio para proteger o consumidor. Então, ele veio com caráter protetivo, né? Justamente porque acreditava-se que o consumidor era a parte mais vulnerável daquela relação de consumo. Hoje, já no nosso Código Civil, quando ele adota a boa-fé, o princípio da boa-fé, ele não vem com a intenção, né, com o objetivo, a finalidade de proteger essa parte vulnerável, porque até para ele não existe parte vulnerável, as partes elas são iguais, porque com esses princípios que vieram, com esse processo de constitucionalização, não existe mais parte vulnerável. Todos são iguais perante a lei, o que se busca é a justiça e a igualdade, a equidade entre todos os cidadãos. Então, já não tem mais esse olhar protetivo. E sim, vai se analisar, né, com a intenção de quê? De garantir o fundamento basilar do nosso ordenamento jurídico, que é a dignidade da pessoa humana, que através desse princípio que a pessoa vai se realizar, vai se autodeterminar, se autoafirmar na sua vida, enfim, né? Então, a gente consegue perceber essas diferenças, né, quando se usa esses princípios no Código Civil e no direito no Código de Defesa do Consumidor, que eles vêm com concepções completamente diferentes, né? As acepções que eles adotam desse princípio são diferentes, mas com uma finalidade só, que é justamente garantir, né, no fim, a dignidade da pessoa humana. Então, com esse processo de constitucionalização, esse princípio, né, da boa-fé, ele não vem para proteger o patrimônio, como era no antigo, né, no antigo Código Civil, e sim ele vem justamente para atuar na prevenção da dignidade da pessoa humana. Então, o que é que a gente percebe, né? Que assim, o nosso ordenamento jurídico, ele traz esse princípio como um dever legal, né? Existem algumas funções, como eu falei para vocês, que é necessário ser analisada, dentre eles tem a questão da interpretação, a hermenêutica jurídica, né, que vai se analisar no caso, isso vai se analisar somente no caso concreto, né, mas também enfatizando que o nosso código, ele não define o que é boa-fé e também ele não adotou nenhum parâmetro para fazer, né, essa análise no caso de uma situação, de um conflito, de cláusulas, enfim, dessas relações jurídicas obrigacionais, tá bom? E aí, uma das características aqui que o autor coloca dessa boa-fé, que ele diz que é necessário, né, para que se faça esse cotejo analítico, né, se caso, se realmente tem a questão se o princípio da boa-fé está sendo cumprido, ele fala que é necessário nessa relação, né, que haja a existência de duas pessoas ligadas por uma determinada relação jurídica, né, e que cada uma dessas, elas conheçam, tenham o conhecimento de o que compete a cada uma das partes naquela relação. Então, para que, se uma de repente não agir, não cumprir com esse comportamento leal, ético, né, for desonesto, aí já vai ter problema nessa relação deles. A pessoa já não agiu de boa fé. E aí vai se analisar que pode até, dependendo do caso concreto, haver uma rescisão de contrato por conta, né, da violação do princípio lá. Isso as meninas vão falar um pouquinho mais lá na frente. Aí o comportamento também, o comportamento do ser humano, ele precisa ser uma conduta ética, né, precisa se analisar de ambas as partes, de que forma está sendo esse comportamento deles, e também se observar, né, esse estado de confiança, observar esse negócio jurídico, essa relação obrigacional que eles fizeram, que foi celebrado, observar o fato e ver se eles estão realmente, né, cumprindo com o princípio da boa-fé. Então, hoje a gente já observa assim, que muitos julgados, né, estão sendo bastante utilizado o princípio da boa-fé, né,
tanto que ele está sendo bastante usado, coisas que antes ele não era, hoje devido ele já está com essa nova roupagem, tendo uma finalidade de impor aos contratantes, né, essa conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade. Então, já está se utilizando mais hoje no nosso ordenamento jurídico, né, o princípio da boa-fé. Bom, o autor também trata aqui, né, de certas situações em que o princípio da boa-fé ele pode justificar a extinção das obrigações e da resolução dos contratos, né? No entanto, é denominada como frustração do fim contratual objetivo, né? E nesse caso, a boa-fé, o princípio da boa-fé, ele exige que se dê o contrato por sem efeito, quando a finalidade que as partes tinham em vista e nele pressuposta se torne definitivamente irrealizável. Ou seja, né, no caso aqui da frustração do fim contratual, é quando acontece a perda, né, do seu sentido, do sentido do contrato ou de sua razão de existir. No caso aqui, um exemplo que eu trouxe aqui, existe, por exemplo, eu queria em maio fazer um evento, né? E aí, no início do mês de maio, houve um pico, né, da pandemia, e aí eu realizei um contrato com uma empresa de decoração para o meu evento. E durante o mês de maio, houve um pico da pandemia. Então, nesse momento, né, a finalidade do nosso contrato, ela foi irrealizável devido esse período de instabilidade, né, que aconteceu, que foi, como é que eu posso dizer? Imprevisto, né? Aqui também fala da pós-eficácia das obrigações no âmbito da função interpretativa objetiva. No caso, é um dever implícito lateral da lealdade. É um dever implícito que trata da lateral da lealdade, ou seja, a pessoa ela tem que ser leal, ambas as partes têm que ser leal, ter a confiança, né, naquele contrato. Esses deveres laterais, eles são impostos pela boa-fé em vista do fim do contrato, mas não orientados para o interesse no cumprimento do dever principal da prestação. No caso desses deveres, eles produzem reflexos, né, que podem ser a limitação do exercício de um direito. No caso, exige a colaboração, por exemplo, numa empresa, contrata um funcionário, e aí esse funcionário, após o término do contrato dele, ele ainda pode guardar, ele deve, né, guardar ainda o conhecimento, o segredo de alguns produtos. Por exemplo, eu pensei assim na situação da Coca-Cola. A Coca-Cola ela é uma empresa que ela não é patenteada, né? Então a fórmula dela não é divulgada. Então os funcionários que já passaram por ali, que sabem, que conhecem a fórmula, eles não podem divulgar essas fórmulas, porque eles têm, vai além do término do contrato deles, por mais que não esteja mais vigente esse contrato, após eficácia das obrigações, ela vai além do término desse contrato. E a inobservância desses deveres, eles geram a violação positiva, que no caso cabe a reparação civil, né, independente da culpa.
Aqui também ele trata de um dever lateral de conduta de lealdade, né? Larens fala aqui no sentido de que a boa-fé exige, segundo as circunstâncias, que os contratantes, depois do término da relação contratual, omitam toda a conduta mediante a qual a outra parte, né, se veria despojada de vantagens oferecidas pelo contrato ou as teria essencialmente reduzidas. Né? Nós temos uma outra... Vale ressaltar aqui também, né, que a pós-eficácia ela também consiste, né, em agir as partes no sentido de que dá maior proveito à fruição do objeto contratual. Né? O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Federal Alemão, ele decidiu em prol da boa-fé, do princípio da boa-fé, num caso em que uma empresa uma fábrica de casacos para senhoras contratou uma pessoa para desenhar um modelo de uma peça de roupa. E aí, em seguida, mas só que nas cláusulas do contrato, não estava celebrado, né, qualquer cláusula com exclusividade, né, do desenho daqueles modelos. E aí o indivíduo, após terminar o trabalho dele, né, o contrato, ele foi oferecer o mesmo desenho do mesmo modelo para outra empresa concorrente. Então, o tribunal considerou que essa venda do modelo, logo em seguida, né, a empresa, para outra empresa, ela não fez com que a antiga empresa usufruísse dos resultados, do lucro, vamos dizer assim, das vendas da peça no qual ele desenhava, né, no qual ele fez o desenho. Então, existe o princípio da boa-fé, ele traz, né, essas questões assim, da lealdade, da confiança, do sigilo, da ética, né? E aqui vai dar um segmento aí. Falando em pós-eficácia, no que diz respeito ao Brasil, ela é expressamente emitida. Antes de tu continuar, só justificando aqui para as meninas que eu não saí, tá? Eu estava aqui ouvindo tudo. Eu estava procurando um livro, quando vocês começaram a falar sobre a aplicação prática da boa-fé, eu estava procurando aqui um livro, só que eu não consegui encontrar agora, eu nunca encontro. Que fala justamente sobre isso, como essa boa-fé ela se exterioriza e como a gente consegue perceber essa boa-fé. Mas eu já tenho aqui anotados alguns comentários a fazer, tá? E era só para justificar mesmo, que até quando eu pausei aqui, que eu fui procurar, aí eu ouvi ela falando, ela parou de falar e eu disse, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí a Luciane falou, vai, continua, vai. Eu estava prestando atenção. Mas, então, podem continuar. Tá baixo o meu áudio? Ou é o meu que está baixo? Tá normal do senhor, professor. O meu tá ok, né, Mel? Normal também. Agora tá melhor. Quando o senhor começou a falar, tava baixo. Tá ótimo. Então, acho que às vezes é internet. Então, é isso. Eu só tô vendo se eu acho que realmente o livro Raquel continue, tá? Eu peço desculpas pela interrupção. Eu tenho aqui, rapidamente, 2 comentários a fazer depois sobre essa questão do trabalho de vocês. Coisa básica, normal. Continua. Tá bom. E, como já tinha falado, no Brasil, a pós-eficácia das obrigações é expressamente admitida, né? No que tange hoje o Código sob a vigência do Código Civil de 2002. Né? Só que no início do século, né, no século XX, a pós-eficácia da boa-fé, eles encontravam obstáculos justamente nessa questão da supervalorização da autonomia privada. Né? O pensamento que predominava na época era que tudo que deveria ser restado
né, deveria estar expressamente escrito no contrato, né? No caso de todas as obrigações que tiverem adquiridas, elas deveriam estar contidas, expressas naquele contrato assinado pelas partes, né? E se não estivesse, as partes elas já não tinham uma obrigação ou vínculo umas com as outras, né? Seria necessário, ao final do contrato, se tivesse mais alguma coisa, alguma obrigação contra isso, seria necessário ter outro contrato, outro contrato, né? E a título de exemplificação, o César Fiuza, né, e o Emanuel Marques, eles trazem o caso do início do século também, onde é o caso da Companhia Nacional, né, que ela intentou contra o conde Álvares Penteado, né? Ele, junto às fontes industriais, se reuniram para firmar um contrato, né, para unir as fábricas dele, consequentemente, construir uma sociedade anônima, né? E, passado um ano desse contrato, o conde Álvares, ele abre uma outra indústria no mesmo bairro de uma das indústrias que formavam a sociedade anônima. A Companhia Nacional de Tecidos, ela entra com uma ação justamente contestando isso, né? Só que, como não estava expresso no contrato que deveria ter, e uma das partes ali poderia abrir a fábrica do mesmo setor, no mesmo bairro, não haveria, digamos assim, um ato ilícito ali, né? E, por conta disso, por conta de não estar expresso no contrato, o STF, na época, ele julgou improcedente essa ação. Não estava expresso no contrato, não estava vivo, então o conde Álvares Penteado não incorreu em algo que viesse prejudicar, né, a ação. E a gente percebe, nesse exemplo, como a autonomia da vontade ela é supervalorizada. E o autor ele fala que ela é tratada como um dogma inexpugnável, invencível, né? E toda a ação jurídica ela corria justamente e unicamente no que tivesse estado no contrato, né? Tivesse imposto e explícito, né? A simples existência de uma cláusula geral de boa-fé não foi suficiente para que o STF, na época, acatasse a ação que foi pesada contra o conde, que abriu uma indústria, né, fazendo concorrência às outras indústrias que ele fazia parte, né, como sociedade anônima, né? E aí a gente vem e percebe que o Código Civil de 2002 ele já vai mudar esse cenário, né? Ele vai trazer a boa-fé com o princípio de interpretação e integração, né? O artigo 422, como já falado aqui, ele obriga os contratantes a respeitarem a boa-fé, né, durante todo o processo do contrato, antes, durante e após a finalização. O princípio da boa-fé ele deve ser observado em todos os momentos, né, daquela obrigação, né? E para ilustrar o princípio da boa-fé já aplicado no Código Civil 2, a gente traz jurisprudência aqui, uma apelação civil até um recurso bem recente, do dia 5 de agosto, diz assim: na comarca de Coronel Fabiano, o apelante André Luiz, ele entrou com esse recurso aqui contra a Rinodê. A Rinodê, ele era um consultor da Rinodê e ela, segundo ele, de uma hora para outra, bloqueou
o ID dele, o acesso dele ao sistema, pedindo ele de fazer pedidos, de ter acesso aos produtos. E quando a Rinode trouxe de resposta a seguinte alegação, que ele tinha de posse das informações, a Rinode é uma empresa de marketing de nível, né? Que ela funciona com as pessoas, elas gera lucro para elas formarem rede. E o Avante aqui, ele já tinha um nível assim, muito acima, e ele captava pessoas, consultores, e para fazer parte da Rinode. Só que foi feita uma denúncia que ele está fazendo captação de consultores para outra empresa de marketing nível, uma concorrente da Rinode. E, por isso, ela vai e bloqueia o acesso dele. E ele entra com recurso para que isso seja revertido. Acontece que, no momento do contrato da Rinode com o apelante aqui, tem uma cláusula que fala sobre a vedação de levar outras pessoas, as pessoas que estavam cadastradas na Rinode, para outra empresa, né? Ou seja, o apelante aqui, ele estava violando totalmente a cláusula do contrato. Apesar de, como ele fala aqui, não haver a questão da exclusividade no contrato, ele estava agindo de má fé, né, captando tutores para outra empresa. E aí, aqui fala, o princípio da boa-fé objetiva, ele exige que as contratantes tudo façam para que o contrato seja cumprido conforme previsto, e para que ambas tenham proveito objetivado. Assim, o dever simples abstenção de prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma na boa objetiva em vez de cooperar. Tendo o consultor atuado no sentido de retirar consultores da requerida, convencendo-os a migrar para outra empresa com a atuação no ramo, verifica-se ofensa ao princípio da boa objetiva. E assim foi negado o provimento a esse recurso que ele entrou. O meu áudio baixo, a Luciane mandou agora. Tá baixo o Alguém áudio? responde? Não é o seu, Raquel, é o A do Luciane professor. mandou aqui. Não, tá baixo. Para mim tá normal. Luciane, Tava falhando Não, o é só áudio. do professor. Tá. o meu áudio tá o baixo? Para mim tá normal o áudio do professor. Posso concluir? Vamos fazer o seguinte, Raquel, caminha para a nem a conclusão, metade. porque a gente tá já com o tempo, já demos uma estourada, tá bom? E já o trabalho de vocês está excelente, eu vou fazer só comentários bem breves, tá? Eu peço aí que o grupo das meninas que vai apresentar a equipe 4, que usem aí o seu poder de síntese, tá? Nós vamos... o meu áudio está falhando ou está normal? Para mim tá normal. Tá normal. Normal, professor. Normal. Tá, porque coloca aqui às vezes áudio falhando ou seu áudio está baixo, então às vezes a gente dá uma paradinha. Então eu quero só que tu concluas, tá? Para a gente poder já ir caminhando para um final e as meninas poderem entrar para a apresentação, tá bom? E foi essa a questão da aplicação do princípio da boa-fé aqui nesse caso. E, por fim, a gente quer fazer a menção ao ensinamento do Cristiano Chaves e do Nelson Rosenwald, que dizem: a relação obrigacional é dada pela vontade e integrada em todos os seus momentos pela boa-fé, como modelo de conduta intersubjetiva, leal e honesta, que exige das partes uma forma de agir na qual cada parceiro vai visualizar no outro um titular de direitos fundamentais, né? E esse arquétipo de comportamento ao qual todos devemos ajustar os nossos comportamentos vai incidir, como já
falado antes, durante e depois da existência da própria prestação, né? Pois a confiança é a base de qualquer relação humana e vai refletir em todas as formas de contato e de contrato social. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpe o prolongamento. Gente, realmente, para, né, ali a questão da acessibilidade, enfim. Realmente, o trabalho de vocês foi um trabalho impecável, assim como todos os outros até então. Eu só tenho aqui no meu papelzinho algumas anotações, tá? Primeiro, cadê a Luciene? Tá? Luciene, muito cuidado quando a gente coloca expressões muito fortes na nossa fala, tá? Se a gente não tiver plena propriedade do que a gente está falando, a gente pode incorrer aí em um erro muito grave. E realmente, quando a gente usa... Porque quando a gente... Isso é uma estratégia de linguagem. Quando a gente usa... Gente, o que vocês acham, meninas, da gente fazer a explicação do trabalho das colegas e na aula que vem a gente... Para não tirar o tempo de vocês aí, Isabela, Clarice... Licença, professor, nós vamos deixar o seu critério. Por nós apresentaríamos hoje, mas o senhor, como está tarde, que já é 10h16, até o senhor explicar, pode ser que termine lá para as 11 horas, 10h40, o senhor que sabe. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu já passei aqui no chat, eu vou homologar logo aqui que o trabalho vai ser na aula que vem, tá? Vocês vão ficar para a aula que vem. E o tema do grupo para a próxima sexta-feira, eu já coloquei também aqui, mas eu vou colocar de novo, tá? Tá aqui, ó. E o que eu quero? A gente vai fazer a apresentação, eu só vou realmente, na próxima aula, a gente vai ter que delimitar muito bem esses temas. Eu deixei hoje vocês, durante esse percurso, eu deixei vocês bem à vontade, mas como assim? A gente vê que é um tema que a gente vai falando, e tem ali uma produtividade muito grande. A gente vai precisar domar um pouquinho esse tempo. Então, na aula que vem, vai falar o grupo das meninas, tá? Eu peço até desculpas porque vocês fizeram toda uma estrutura aí, olha, a outra está até limpando o batom dela. Vocês já fizeram toda a estrutura aí, botaram slide, mas... Professor, estávamos tão ansiosas. Até dor de barriga, de nervoso me deu. Normal. A Luana já comeu aqui. Ela tá comendo tinta aqui, mas olha, ia ser super legal a nossa apresentação. Não, mas assim, eu tenho certeza de que todas as apresentações estão excelentes. É porque o que eu quero, gente, é que vocês realmente mergulhem dentro da temática do direito civil. É algo que a gente vai pesquisando, a gente vai ingressando, e e eu quero deixar vocês à vontade, porque é um momento que eu percebo que mesmo nós estando distantes, a gente consegue um perfil acadêmico muito intenso, né? A gente poderia muito bem aqui, eu poderia chegar, abrir um slide para vocês com 10 artigos e dizer, olha, obrigação recíproca é isso, obrigação solidária é aquilo, obrigação alternativa é isso, esse credor é uma coisa, devedor é outra, forma de adquirir obrigação é isso, pronto. Eu poderia muito bem fazer isso, só que eu não quero fazer isso em respeito à formação acadêmico-científica de todos vocês. Então, realmente eu fico muito feliz, tá? Não se preocupem, porque na aula que vem a gente vai fazer esse controle do tempo, eu vou fazer esse controle, se vocês me permitirem, claro, para não ser indelicado com ninguém. Mas, então a gente vai fazer o seguinte, meninas, vocês vão ficar na sexta-feira, tá? E o pessoal que não fez o trabalho, que estava nos outros 2 grupos e aí tangenciaram, a Ângela ficou responsável de colher esses nomes, não foi, Ângela? Perfeito. E aí, na sexta-feira eu apresento também. Na sexta-feira nós vamos encerrar esse momento de apresentação, tá? E já vamos iniciar na terça-feira que vem a parte codificada, porque a gente não pode também quedar-se somente na parte doutrinária ou na parte jurisprudencial. A gente tem que ir, sim, para o texto da lei. Não é somente o texto da lei, mas a gente não pode esquecer, a gente não pode olvidar do texto da lei, tá?
Então, acertados assim, nesse nosso segundo dia de apresentações, realmente era um tema bem extenso, e voltando para a minha consideração que eu queria fazer, por que eu falo quando a gente assume expressões muito importantes, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar. Quando eu coloco essas expressões de grande impacto, por exemplo, que o legislador nunca ousou tocar no Código Civil, que foi uma expressão que a Luciene colocou, a gente fala isso, a gente tem que ter noção do que é isso. É como se o Código Civil fosse uma legislação intocável, fosse uma legislação pétrea, que nem a própria Constituição assim o é. Nós temos ali, claro, dentro do corpo da Constituição, nós temos pedaços dela, fragmentos dela, que realmente são imutáveis. Mas o restante todo, o próprio legislador originário, o próprio constituinte originário já disse, olha, quiser mudar, pode mudar, só vai obedecer algum requisito, algum processo legislativo, mas pode mudar. E isso é muito mais fácil com o Código Civil. O Código Civil, a todo dia, quase ele é alterado. Então, principalmente quando eu tenho dentro do cenário de direito contratual, ou dentro do cenário de direito de família, dentro do cenário de direito das sucessões, eu percebo essa mudança quase que semestral. O meu VADMECUM de 2020.1, ele já não me serve mais, em alguns aspectos, porque o Código Civil foi vertiginosamente alterado em alguns pontos. Então, só vamos ter cuidado, porque se a gente não tem, isso é que eu estou falando para todos, tá? Se a gente não tem propriedade, repertório para dizer tal coisa é X ou tal coisa é Y, a gente evita chamar... Professor, então eu entendi errado o final do Não, texto. Luciene, só um instantinho, deixa eu só terminar, tá? Para não cortar o raciocínio. A gente evita fazer essas estruturas de linguagem justamente para não chamar atenção. Porque quando a Luciene falou que o legislador nunca usou, aí eu olhei, a minha atenção já voltou. Eu estava atento, só que aí eu comecei a me concentrar mais ainda no que ela estava falando. Aí quando ela falou, o legislador nunca usou tocar no Código Civil, eu falei, primeiro que está errado. Segundo, ela chamou muito mais atenção para isso. Isso poderia passar despercebido na figura de qualquer um. Então, a gente só vai ter esse cuidado, tá? Quer expressar sua opinião? Você coloque. Mas não fundamente, não faça as afirmações de caráter ontológico, de caráter imutável, de caráter que não abre margem para qualquer uma outra interpretação ou qualquer um outro debate acerca disso, tá? Feita essa ressalva, nada que vá prejudicar a pontuação do grupo, tá? Isso daí não é só mesmo uma questão de como a gente deve se portar, como a gente deve apresentar. É muito interessante quando vocês trabalharam a questão da vulnerabilidade da hipossuficiência. Quem foi que trabalhou a questão da vulnerabilidade? Acho que foi a Luciane. Fui eu que falei. Foi, a questão da vulnerabilidade. Por quê? Quando eu vou para a Constituição de 1988, ela traz não somente a igualdade formal, que é aquela igualdade em que todos são iguais perante a lei. Ela não traz somente isso. Ela traz critérios ali normativos de uma igualdade material, ou seja, eu vou tratar essas pessoas de acordo com a sua singularidade, a fim de que todas sejam iguais perante a lei, tá? Então, se eu tenho uma parte que ela está vulnerável na relação jurídica, seja uma relação de direito do consumidor, seja uma relação de direito civil, em todo o espectro normativo brasileiro, nós temos esse tratamento, tá? De observância da singularidade de cada parte e poder tratar de acordo com o que cabe tratar a ela. E o Código Civil, em que pese ele não se disponha de forma muito expressa acerca disso, nós vamos ter pontualmente, mas ele encampa também a ideia não de uma vulnerabilidade como no Código de Defesa do Consumidor,
E para aí, por que eu tenho que ter um Código de Defesa do Consumidor? Não atuo diretamente em direito do consumidor, mas na questão da docência, atuo mais na prática. Mas é muito importante a gente ressaltar. Olha, gente, vocês sabem que eu sou humilde, né? Quando eu digo que eu sei, eu sei. Quando eu digo que eu não sei. Nem o que eu sei, eu digo que eu sei. Então, pronto. Então, a gente precisa analisar que a relação de consumidor, ela é uma relação obrigacional. Eu tenho ali uma relação obrigacional de prestação e contraprestação, tá? Só que essa relação obrigacional entre uma parte que está acima e outra parte que está abaixo, ela denota essa situação de vulnerabilidade. Então, é necessário eu ter um diploma específico para tratar dessas situações em que eu percebo uma vulnerabilidade em uma relação de consumo. Nada que, por exemplo, se eu estivesse sem o Código Civil, eu não poderia fazer uma interpretação nesse sentido. Até porque as obrigações, os contratos, eles têm ali cláusulas gerais de interpretação que garantem ao magistrado, que garantem ao jurisdicionado também uma interpretação que possa ser favorável a você. O que o Código de Defesa do Consumidor fez, em sendo relação de consumo, a interpretação se dará favorável à parte vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor já disse isso. Tanto que nós temos ali, nas questões de inversão do ônus da prova, nós chamamos de inversão do ônus da prova ope legis e ope iudices. O ope legis é quando a própria lei diz, nesse caso será invertida o ônus da prova. Nesse caso, o ônus da prova cabe a outra parte. Já a inversão ope iudice é aquela inversão permitida pelo juiz. Então, é o que acontece na maioria das vezes dentro do Código de Defesa do Consumidor, perdão, dentro do Código Civil. E a inversão ope legis dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente só vai fazendo mesmo essas análises, porque é muito importante nós destacarmos que, em ambos os diplomas, as vulnerabilidades devem ser consideradas assim como elas são consideradas, tanto nas relações obrigacionais consumeristas, nas relações obrigacionais de família, tá? Até porque, por exemplo, a gente coloca, eu vou dar um exemplo do meu cotidiano. A lei já diz que os alimentos ao filho menor de idade, antes de completar os 18, a sua necessidade ela é presumida. A única coisa que eu vou ver, a gente já diz que a pessoa precisa de alimentos. A única coisa que nós vamos debater é quanto de alimentos. É só isso que nós vamos debater, que é a proporcionalidade entre a necessidade da pessoa que a gente já sabe que precisa de alimentos e a possibilidade daquela pessoa que vai prestar esses alimentos, em uma relação obrigacional alimentar, tá? Então, é só mesmo essas colocações que o próprio Código Civil, em alguns momentos, de forma pontual, traz à tona essa questão, sim, da vulnerabilidade, só que isso se tornou muito mais perceptível através de uma interpretação constitucional do tema, tá bom? Gente, eu estou extremamente satisfeito. Oi, diga. Só uma dúvida, na Claro. verdade, assim, gostaria que tu complementasse, né? Porque quando eu falei que o Código Civil ele não traz esses parâmetros, né, de análise da conduta, da boa-fé, no caso da conduta, né, no caso das partes envolvidas, para saber se elas agiram ou não de acordo com o princípio da boa-fé. E aí aí coloca-se que fica a discricionariedade do julgador, no caso do magistrado. Mas, assim, de acordo assim, com as doutrinas que você já leu, assim, não tem, a doutrina não fala nada, assim, de alguns... A doutrina majoritária não fala, assim, de determinados parâmetros para analisar esse princípio da boa-fé? Então, quando a gente trabalha essa questão do princípio da boa-fé, muitas vezes a doutrina ela se debruça acerca do que é má-fé, né? Então, por exclusão, aquilo que não for de má-fé será de boa-fé, né? Isso é um pensamento que eu costumo observar nos estudos. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós temos um instituto, nós temos o Código Civil e nós temos um Código Processual Civil, que é aquele código que procedimentaliza como eu vou
pôr à parte esse meu Código Civil, como eu vou executar esse meu Código Civil, tá? E aí, o Código de Processo Civil, ele fala que as partes têm que agir com boa-fé, têm que agir com probidade, têm que agir com dever de urbanidade, para uma solução rápida e eficaz do litígio. Então, ele joga isso para ti. Só que ali no artigo 77, 78, 79 e 80, ele trabalha essas questões de que como será percebida os atos de má-fé. Então, por exemplo, alterar a verdade dos fatos. O João bateu na Maria, só que a Maria diz... o João bateu na Maria, só que o João diz que foi a Maria que bateu nele. Então, eu estou alterando a verdade dos fatos. E aí, se eu induzo o juízo a erro, alterando essa verdade dos fatos, perdão, e eu causo um dano processual ou um dano material a Maria, eu percebo os requisitos de uma responsabilidade processual. Essa conduta ela é considerada de má-fé, tá? Alterar a verdade dos fatos, inovar em situação de estado de bem ou de direito, né? Então, assim, o Código de Processo Civil, ele vai lá e te diz, olha, isso aqui é má-fé, isso aqui é ato atentatório à dignidade da justiça e você será condenado em litigância de má-fé nesses pontos. Por outro lado, você pode praticar o restante dos atos. Veja que o princípio da legalidade no direito privado é diferente do princípio da legalidade no direito público. No direito privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíba. Já no direito público, você só pode fazer aquilo que o direito o permita. Então, dentro de uma sistemática civil e processual civil, você consegue perceber algumas coisas ali que vão te direcionar ao que seria um comportamento de má-fé e, por via de consequência, se aquele comportamento ele não estiver alocado no que é prescrito como de má-fé, ele então torna-se de boa-fé. Professor, mas veja só, um tipo de comportamento que ele vai ferir, ele não está elencado como comportamento de boa-fé, mas de má-fé, mas ele também não é de boa-fé. Aí nós abrimos um campo muito grande de discussão, porque a boa-fé, a má-fé, ela vai me permitir com que eu possa responsabilizar essa pessoa. Fora isso, essa pessoa estaria agindo de boa-fé. Então, vou ter que analisar quais são as disposições da obrigação, se realmente essa conduta que a parte teve durante o percorrer do cumprimento da obrigação, desde do surgimento da obrigação até o seu término, se ela está de acordo com que os ditames, tanto da lei quanto da jurisprudência, colocam. Tá? Então, por exemplo, eu sei que para eu trocar de credor, eu tenho que comunicar ali meu devedor, em que pese eu não tenho que pedir autorização para o meu devedor. Mas eu tenho que chegar lá. É um comportamento probo, é um comportamento que se espera do homem médio, comum, que eu chegue e diga, olha, Luciane, tu não precisas mais pagar para mim. Tu tens que pagar para a Cássia. Porque senão, como é que a Luciane vai saber que ela não tem que pagar para mim, ela tem que pagar para a Cássia? Entendeu? E aí, são essas questões que nós vamos analisar, nós vamos analisando, e vamos conseguindo estruturar o que seria um comportamento de boa-fé e o que seria um comportamento de má-fé. Tá? Eu não sei se eu te respondi, Luciane. Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Agora sim, requisitos, eu posso até ver um julgado para ti que traga algum requisito de um comportamento. Eu vou até ver aqui se eu acho. Pois é. Porque, assim, essa situação, né, que a gente, né, define a boa-fé como essa conduta, né? Como esse comportamento ético, leal, de honestidade, de lisura. Aí, no momento de fazer essa análise, né, dentro de um caso concreto, para saber se a pessoa agiu ou não de boa-fé, né, aí foi que eu li que o Código Civil ele não estabelece esses parâmetros, aí que são justamente esses requisitos, né. Aí, assim, quais são mais utilizados, no caso, pelos magistrados, nos julgados,
se eles tomam para si, né, esses requisitos comuns, assim, no momento de julgar o caso concreto. Vou já ver aqui para ti. Eu tô... Tem aqui um julgado que é um recurso de agravo de instrumento. Estou só verificando nele se eu tenho a questão da boa-fé. Que é realmente uma coisa muito difícil a gente ter essa comprovação. Inclusive, a própria jurisprudência fala que a boa-fé, por exemplo, dentro das ações de uso capião, é uma das coisas mais difíceis que eu tenho para provar, né? Pronto, tá aqui. Sabia que eu ia achar. Inclusive, ainda vou mandar até com a citação. Que eu sou dessas. E vou mandar o link do julgado também para vocês, tá? Olha, vamos lá. Bem aqui, Luciane, ele começa. Por outro lado, temos que ter em mente o sempre consagrado princípio da boa-fé, objetiva que se configura como requisito para a alegação da chamada teoria substancial do contrato. Aquilo que a Raquel estava falando ainda há pouquinho. E a... Gente, cadê ela? Ela saiu? A Rosa Maria também estava falando, né? Essa teoria está consagrada no artigo 422 do Código Civil. Os contratantes são obrigados a aguardar assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Este princípio é cláusula aberta de todo o negócio jurídico. Impõe o dever de conduta, mas não especifica quais as atitudes exigidas. Conseguiste chegar nessa parte? Conseguiu, Luciane? Consegui, professor. Pois é. Impõe uma cláusula geral de dever de conduta, mas não especifica quais as atitudes exigidas. Isso fica a critério do juiz. Conforme Silva de Salvo Venosa, na análise do princípio da boa-fé dos contratantes, devem ser examinadas as condições em que o contrato foi firmado. Viu aquilo que eu te falei? Eu tenho que analisar no decorrer de uma obrigação, desde da aquisição dessa obrigação, desde o estabelecimento dessa obrigação até a conclusão. Tá? Isso ficando a cargo do magistrado. As condições em que o contrato foi firmado, o nível sociocultural dos contratantes, o momento histórico e econômico. Então, tu percebes que é um leque de subjetividade que é colocado no princípio da boa-fé. Entendeu? Uhum. Sim. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, gente, eu estou super, super, super satisfeito, muito feliz com as apresentações, tá? De coração mesmo. Apresentações até agora belíssimas, magníficas, assim, que eu estou super, muito feliz e muito honrado, inclusive, de assisti-las, tá? Eu quero deixar aqui meu beijo para vocês. Vamos já... Liguem as câmeras aí para a gente fazer a nossa fotinho de cada dia. Vão lá no Instagram, marquem o profile de vocês para a gente Você já repostar fez a vocês. foto? Oi? Já fez a foto, já esqueceu? Eu já Vai fiz a fazer foto de no novo, início. vai fazer outra. Mas eu vou fazer outra. A Lia já está até na rede, já deitada. Ah, obrigada, professor. De nada, gente. Fico super feliz com o trabalho de todos vocês. Vamos lá fazer a nossa fotinha. Faz uma foto bem bonita, Saulo. Vou fazer, bem linda, que eu sou dessas. Vocês também façam aí, vão lá no Instagram, curtam, comentem, façam o que vocês quiserem.
A senhora tá muito sem cor. Porque eu gosto de escolher o filtro também. Vocês sabem disso, né? Que a gente é dessas. Linda. Agora alguém faz aí. Acabei de salvar. Agora alguém faz aí para a gente poder terminar. Quando for para sorrir, avisem. Tem alguém fazendo? Eu bati uma aqui, mas... Então, ótimo. Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou feliz de ter errado, que é assim que a gente aprende. É verdade, Lucinha, é assim que a gente aprende. Mas sigamos Boa noite, sempre. professor. Olha a bebezinha da professor. Lia, Boa que noite. linda. Boa noite, pessoal. Beijo, princesa.